Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 31 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 17. Esse homem és tu. Com essa terrível palavra, o profeta Natã desmascara o pecado de Davi e pronuncia a dura profecia, consequência desse pecado. Como seria bom encontrar um profeta como Natã na nossa vida? Infelizmente, corremos o risco de nos autoiludir, mentir para nós mesmos ou nos automanipular e não querer enxergar o nosso próprio pecado. Mas o pecado existe e vai nos sufocando mesmo que não olhemos para ele. Quando olharmos para nós mesmos e quando olharmos para as pessoas que aconselhamos, é importante ser como Natã, verdadeiros, diretos, corajosos, seja quem for o rei que está à nossa frente, em vista do arrependimento e do retorno a Deus. Do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: Numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ele crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fiz e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: Por isso a espada jamais se afastará da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela tua esposa. Assim disse o Senhor: Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu porém farei o que digo diante de todo Israel à luz do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que de ti nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse homem és tu. Como é duro ouvir esta palavra, sobretudo se pensarmos que o seu sentido é: este homem assassino és tu. Este homem adúltero és tu. Este rei que abusa do seu poder és tu. Este homem mau pastor que devora suas ovelhas és tu.
Bem sabemos que o pecado de Davi aconteceu numa tarde preguiçosa, no qual ele foi descansar nos seus aposentos, enquanto seus homens estavam no campo de batalha arriscando a sua vida. Saindo no terraço, viu uma mulher tomando banho no jardim na frente da sua casa, cobiçou-a e quis deitar-se com ela. Depois que ela engravidou, mandou matar o marido e tomou-a como sua esposa. Esse homem assassino, adúltero, desonesto, és tu. Como foi duro para o rei Davi ouvir essas palavras do profeta. Mas exatamente nessa situação difícil, Davi demonstra ter um coração segundo Deus. Não está preocupado com sua fama, com sua reputação, com o que os outros vão pensar. Somente se preocupa de ter pecado contra Deus e explode no seu choro de arrependimento, gritando: piedade, piedade de mim, ó Senhor. Contra ti, somente contra ti pequei. Na primeira parte da nossa reflexão, podemos nos concentrar sobre o rei Davi, que apesar de cometer uma série de pecados gravíssimos, deixa prevalecer seu coração segundo Deus e se arrepende. Davi sente uma imensa dor por ter ofendido a Deus com seus atos. Deus acolhe o arrependimento de Davi, mas as consequências do pecado não podem ser anuladas, e a criança concebida de adultério morre, apesar das longas orações e severos jejuns de Davi. Isso é triste e trágico, mas sempre o pecado tem suas consequências. É bom lembrá-lo. O exemplo de Davi, que é chamado Santo Rei Davi, é importante para todos nós. Deus não precisa de pessoas impecáveis, ou seja, de pessoas que nunca pecam, mas Ele busca pessoas segundo seu coração, que sabem se arrepender e voltar. Agora reflita, o que teria acontecido ao rei Davi se o profeta Natan não o tivesse corrigido com coragem e com clareza? O que teria acontecido a Davi se o profeta não o tivesse denunciado? Esse homem assassino, desonesto, adúltero, és tu. Se o profeta Natan não tivesse tido esta coragem, Davi teria morrido no seu pecado e Israel teria sucumbido. Encobertar o pecado não resolve o problema. Vai contra a vontade de Deus, vai contra a honestidade e a justiça de Deus. O pecado continua provocando morte de todos os lados, até que não chega o arrependimento e o pedido de perdão. Em segundo lugar, é importante reparar como Davi, apesar de toda a sua santidade, não percebe o seu erro, ou não quer perceber. Não é por nada fácil admitir o nosso podre, e grande é a tentação de fingir que nada aconteceu, fazer de conta que tudo está bem. É o processo de quem esconde camisa debaixo da cama. Infelizmente aceitamos sem problema nenhum a injusticidade quando se trata de nos esconder. Somos eternas crianças que cobrem os olhos com a sua mão e acham que ninguém as está vendo. Encobertar o nosso erro só piora a situação, como uma pessoa que se feriu e prefere deixar infeccionar e necrosar a sua ferida do que procurar um médico. Mais forte do que a tentação de não admitir o erro é a tentação de escondê-lo. Este famoso acontecimento do rei Davi, com o profeta Natan, marca a direção para todos nós. Não adianta querer esconder o podre para não gerar atritos. Isso só piora a situação. Quem percebe a ferida ou o mau cheiro da ferida em necrose tem o dever de alertar, senão o irmão pode morrer. A correção fraterna é um dever fundamental do fiel, seja no Antigo Testamento, seja no Novo.
Encontramos no Antigo Testamento exemplos em que Yahvé lembra aos profetas essa obrigação, como no caso da advertência feita a Ezequiel. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhes transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Em Levítico 19, versículo 17, encontramos essa clara palavra: Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Repreenderás o teu próximo para que não incorras em pecado por sua causa. A mesma ideia aparece no Novo Testamento, e o apóstolo São Tiago, na sua carta, a põe em destaque. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. E São Paulo considera a correção fraterna o meio mais adequado para atrair quem se afastou do bom caminho. Se alguém não obedecer ao que ordenamos por esta carta, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. Quando vemos as faltas dos nossos irmãos, não podemos permanecer numa atitude passiva ou indiferente, muito menos queixarmos-nos ou fazermos acusações mal-humoradas. Se é verdade que todos nós precisamos de ajuda, temos o especial dever de praticar a correção fraterna, sobretudo com aqueles que ocupam determinadas posições de autoridade, de direção espiritual, de formação, na igreja e nas suas instituições, nas famílias e nas comunidades cristãs. Quem dirige precisa dar esta ajuda com maior urgência, pela maior responsabilidade da função que desempenha, pois ninguém acende uma lâmpada e a cobre com uma vasilha ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castição para iluminar os que entram. De igual modo, quem desempenha a tarefa de governo ou formação tem uma especial responsabilidade em praticar a correção fraterna e a receber a correção fraterna. Considerando estes casos, São José Maria ensina: esconde-se um grande comodismo, por vezes uma grande falta de responsabilidade naqueles que, constituídos em autoridade, fogem da dor de corrigir, com a desculpa de evitar o sofrimento dos outros. Talvez poupem desgosto nesta vida, mas põem em risco a felicidade eterna, a sua e a dos outros, pelas suas omissões, que são verdadeiros pecados. Grandes obstáculos à correção fraterna que Deus nos pede podem ser uma visão excessivamente humana e pouco sobrenatural que faça pensar que não vale a pena fazer a correção, ter medo de magoar o corrigido, julgar que não sou digno de corrigir o outro, porque sou pior do que ele, ou achar que não é oportuno corrigir, quando se tem, inclusive em maior grau, o mesmo defeito que devemos corrigir no outro. Pensar que não é possível que a pessoa corrigida melhore, ou que a mesma correção já foi feita anteriormente sem resultados visíveis. Em última análise, tais conflitos procedem habitualmente de respeitos humanos, do medo de ficar mal ou de um excessivo comodismo. Tudo isto desaparece facilmente se está viva a consciência habitual da comunhão dos santos e, portanto, da lealdade devida à Igreja e aos seus pastores, às suas instituições e a todos os irmãos na fé.
No Evangelho de Marcos encontramos a parábola da ovelha desgarrada, mas poucos sabem como o evangelista continua no trecho seguinte, que revela o sentido profundo do que Jesus quer comunicar com a parábola da ovelha desgarrada. Observe com atenção, é isso que Jesus fala. Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequenos. E logo Mateus continua: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. A sequência desses trechos mostra claramente como a correção fraterna é buscar a ovelha desgarrada para a sua própria salvação. Assim explica Papa Bento XVI. O próprio Cristo manda repreender o irmão que cometeu um pecado. Podemos ver em Mateus 18,15. O verbo usado para exprimir a correção fraterna é o mesmo que indica a missão profética própria dos cristãos, de denunciar uma geração que se fez condescendente com o mal. A tradição da Igreja enumera entre as obras espirituais de misericórdia a de corrigir os que erram. É importante recuperar essa dimensão do amor cristão. Não devemos ficar calados diante do mal. Penso aqui na atitude daqueles cristãos que preferem, por respeito humano ou mera comodidade, adequar-se à mentalidade comum, em vez de alertar os próprios irmãos contra modos de pensar e agir que contradizem a verdade e não seguem o caminho do bem. Diz o apóstolo Paulo: se porventura um homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi essa pessoa com espírito de mansidão. E tu, olha para ti próprio, não estejas também tu a ser tentado. Gálatas 6:1. Neste nosso mundo, impregnado de individualismo, é necessário redescobrir a importância da correção fraterna, para caminharmos juntos rumo à santidade. Por isso, é um grande serviço ajudar e deixar-se ajudar, a ler com verdade dentro de si mesmo, para melhorar a própria vida e seguir mais realmente o caminho do Senhor. Há sempre necessidade de um olhar que ama e corrige, que conhece e reconhece, que discerne e perdoa, como fez e faz Deus com cada um de nós. A brevidade desse diário não permite aprofundar mais, mas quem deseja aprofundar pode pegar a apostila Enunciai a mentira. Vamos agora ouvir novamente este acontecimento. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ele crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha
por ter feito o que fiz e não ter tido compaixão. Natan disse a Davi: esse homem és tu. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela tua esposa. Assim disse o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu porém farei o que digo diante de todo Israel à luz do sol. Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu-lhe: de sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que de ti nasceu morrerá. Podemos dedicar agora 2 minutos para sublinhar e anotar o que mais nos atinge e pede passos de conversão. Vamos agora escolher um propósito que pode ser, antes de mais nada, aceitar as correções que os outros me fazem e, em segundo lugar, orar e pedir luz a Deus pelas correções que eu devo fazer aos meus irmãos. Vamos dedicar mais 1 minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito.
correção fraterna é um grande sinal de amor. Paz e alegria a todos. Com toda humildade, ajude o seu irmão a caminhar. E não esqueça que amanhã às 8 celebraremos os votos perpétuos da nossa missionária Valessa. Venha participar na paróquia de São José, em Jundiaí, no endereço que aparece acima. Sarà uma grande festa, um grande louvor, um grande agradecimento para nosso Deus. Paz e alegria a todos. Deixa eu chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar e em teus braços ficar. Desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar, Jesus, só pra descansar e em teus braços ficar. Desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor cada dia mais. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor
desejo a ti.